Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 4 de novembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos na revista de 1861 e estamos no mês de fevereiro. Esse trabalho é conduzido pelas nossas irmãs Aramita e Carla. E vamos envolver a Aramita para fazer a nossa prece de gratidão. É com alegria, Senhor Jesus, que nos reunimos para estudar a Revista Espírita. Graças te damos por essa oportunidade de encontro, de trabalho, de estudo. Ajuda-nos para que nós possamos compreender as lições, os ditados dos Espíritos, a valorizar essa obra que tanto trabalho deve ter dado ao professor Allan Kardec, os médios que ele se utilizava, a diligência, de fazer essas reuniões que eram às sextas-feiras, sem faltar, com grandes trabalhos na vida, sem grandes recursos, mas que fez e chegou até nós. Então te agradecemos o trabalho dos que vieram antes da gente. Ajuda-nos a valorizar esse trabalho, ajuda-nos a compreendermos, meditarmos essas lições e depois disso colocarmos em prática, para que possamos mudar não coisas grandiosas, mas uma coisa pequena que seja no nosso dia a dia, talvez um calar, um deixar de se queixar, de reclamar, de ver dificuldades e principalmente de nos fazermos de vítimas, porque essa doutrina nos ensina que no mundo pode ter muita injustiça, mas nenhum injustiçado, nenhuma vítima, que a lei só alcança quem precisa dela. Então ajuda-nos, Jesus, a ficarmos contigo, porque temos certeza que estás esperando por nós desde sempre, que assim seja. Então vamos iniciar Ensino dos Espíritos, que são ditados espontâneos obtidos ou lidos na sociedade por diversos médiuns. Ano de 1860 é o nome da comunicação. Ano de 1860, médium Senhora Costel, uma mensagem de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau foi um importante filósofo, teórico político e escritor suíço, que nasceu em 1712 e desencarnou em 1778. E ele diz: falarei da necessidade filosófica em que se acham os espíritos de fazerem frequentes exames de consciência, de darem, enfim, ao estado de seus cérebros o mesmo cuidado que cada um tem com o próprio corpo. Eis um ano terminado. Que progresso trouxe ele ao mundo intelectual? Muito grandes e muito sérios resultados, sobretudo de ordem científica. Menos feliz, a literatura não recebeu senão fragmentos e detalhes encantadores, mas, semelhante a uma estátua mutilada que encontramos enterrada e admiramos, lastimando o perdido conjunto de sua beleza de outrora, a literatura não oferece nenhuma obra séria. Na França, ordinariamente ela marcha à frente das outras artes. Este ano foi ultrapassada pela pintura, que floresce gloriosa acima das escolas rivais. Por que essa pausa entre os nossos jovens escritores? A explicação é fácil. Falta-lhes o sopro generoso que inspiram as lutas. A indiferença pesa sobre eles. Folheiam-nos, criticam-nos, mas não os discutem apaixonadamente como no meu tempo, em que a luta literária dominava quase todas as preocupações. Depois, não se improvisa um escritor, e é um pouco disto que cada um faz. Para escrever, são necessários longos e profundos estudos.
Estes faltam absolutamente à vossa geração, impaciente de gozo e preocupada, antes de tudo, com o sucesso fácil. Termino admirando a marcha ascensional das ciências e das artes e lamentando a ausência de generosos impulsos nos espíritos e nos corações. Manaus, 4 de novembro de 2024. Mais atual do que isso, impossível. Os nossos jovens, nós mesmos podemos falar que a literatura nos falta e pouco se dedica ao estudo, a aprofundar debates literários ou filosóficos. E agora, na nossa época de internet, de redes sociais, mais frágeis ainda, vamos dizer assim, mais superficiais ainda são as nossas literaturas. E ele fala aí, né, dessa necessidade de fazer frequentes exames de consciência, de dar, enfim, ao cérebro o mesmo cuidado que se tem com o corpo. E ele fala do final do ano, mas quando a gente vê para nível de saúde mental, o ideal seria fazer, como ele diz, frequentes exames de consciência. Quando a gente adoece, os espíritos dizem, né, que tudo começa pelo pensamento, e a ciência e a psicologia hoje em dia também diz isso, que tudo começa pelo pensamento. A última coisa que acontece é o comportamento, seja um comportamento interno que tu tens de pensar, de uma atitude, seja um comportamento externo, um ato, uma ação que tu fazes. E a gente não se dá conta que as obsessões começam no pequeno pensamento, os desregramentos começam no pequeno pensamento. A gente só acorda no buraco, no abismo e não se dá conta de fazer esses frequentes exames de consciência que ele fala, para a gente saber como é que tá, como é que eu sei, e a tia sempre fala isso, que se eu tô sempre analisando os meus pensamentos, eu vou saber quando o pensamento é meu ou quando uma coisa estranha se infiltra, dizer assim, de onde veio esse pensamento? Que ideia é essa que está me dando agora, né? Aquelas ideias mais estapafúrdias, compra, gasta, bebe. Até para onde elas nos conduzem. Só que nenhum pensamento ele começa grandioso. Nenhuma ideia, nenhuma obra, ela começa grandiosa. Mas ela começa no pensamento, com uma pequena semente, e que você vai alimentando. A gente não vê a semente, mas só se dá conta quando está um belo pé de um cacto, né? Vamos dizer cacto, que tem um belo pé de cacto ou de cardo, como dizem os espíritos, e a gente se espanta, diz assim, como que isso nasceu aqui? Fomos nós. Então ele fala disso e depois ele vai falando do progresso que trouxe o mundo intelectual. E aí ele diz, né, que a literatura foi menos feliz, porque a literatura, como diz a Carla, 4 de novembro, a nossa literatura também deu uma decaída. E ele fala que a pintura ultrapassou a literatura no tempo dele. E ele diz que esse século, né, dos nossos jovens escritores, e ele fala e no Evangelho diz que a grande virtude do nosso século isso é do século lá do Kardec, né, é o desenvolvimento intelectual. Mas o grande desafio era a indiferença moral. A indiferença moral lá já tinha, aqui tem muito mais. Tudo tem um relativismo, né? O que tem, né? O corpo é meu, eu escolho sobre o que eu posso fazer com ele. Não é bem assim, a gente sabe. E ele vai falando, né? Que falta absolutamente a vossa geração impaciente de gozo e preocupada, antes de tudo, com o sucesso fácil. A gente quer, e aí a gente tem as telas, né? Isso daqui é um grande vício. Tem um estudo que diz que se você consome, né, para você descansar, para você evitar o consumo de cafeínas, de estimulantes, mas o uso disso daqui é a mesma coisa que está usando estimulante. E a gente não se dá conta e acha que vê isso daqui e descansa. Tem que ver que né? Que vê as telas, né? A mídia, as telas de maneira geral.
seja YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, o que seja. Então, a gente vai se desviando dos caminhos e não vai fazendo esse hábito, e ele vai dizendo, olha, na minha época, isso tinha, né? Na minha época, a gente pensava, meditava, e cada vez mais, ao longo dos séculos, isso vai se perdendo. Essa geração, século XXI, é o século do gozo imediato. Ninguém quer esperar. Ninguém sabe mais esperar. Antigamente, nós que somos mais antigos, sabíamos, por exemplo, as frutas. Tinha fruta só na época que era da fruta, né? Agora a gente come a fruta em qualquer época e às vezes a gente quer porque quer e não tem, não é época. Aqui na nossa cidade, vou dar um exemplo, aqui em Manaus, o tucumã teve uma época que teve uma contaminação porque estavam colocando um produto para amadurecer rapidamente o tucumã. E esse produto estava causando infecção. Então a gente não, ninguém pode esperar, ninguém pode dizer, não tem. Não tem, vamos ter que esperar chegar essa época. E aí fica essa reflexão que nós estamos próximos ao final do ano, né? O que é que a gente faz? A gente só reflexiona sobre a vida, sobre como nós estamos, de que forma eu estou levando a minha vida só uma vez no ano? E se hoje fosse teu último dia, como tu irias fazer a viagem, a travessia? Um texto até difícil, né? E ao mesmo tempo atual. A gente sabe que o século XVIII e o século XIX, esses 200 anos, a ciência ela deu um salto assim, de evolução muito grande. Período que se descobriram os neurônios, porque acreditava que o coração é que pensava. Foram muitas descobertas. E é aquilo que o Rousseau coloca aqui. Ele diz assim, termino admirando a marcha ascensional da ciência e das artes. E lamento a ausência de generosos impulsos nos espíritos e nos corações, né? Espíritos aí na condição dos seres inteligentes, né? As pessoas inteligentes. Olha, o fulano é um homem de espírito, é um homem inteligente. Então, ele usava esse termo para falar de uma pessoa inteligente, né? E até hoje, né? Quando a gente fala da educação, que ele fala aqui, dessa dificuldade das pessoas de pensarem no que está lendo, né? E que antes de escrever tem que pesquisar bastante o que você vai fazer. E eu logo penso na nossa educação, porque nós estamos hoje numa educação conteudista, onde se joga muito conteúdo e pouco se conversa e se fala sobre os conteúdos, né? Nos preocupando apenas com notas e com a condição, né? Que é que ele vai falar, a condição, a meta é a nota, a meta é passar no concurso, mas não meditando, não aprendendo verdadeiramente aquilo que está sendo lido. Não há hoje uma discussão em torno de um tema para amadurecer bastante aquilo que está se estudando, né? Então, como a gente aprender a pensar, aprender a meditar em torno de um tema, de um texto, com essa velocidade que nós estamos querendo viver a vida, né? Então, se a gente não consegue raciocinar, pensar, meditar naquilo que se está estudando, naquilo que se está lendo, entender de uma forma racional, aquilo vai ficar na nossa memória por um tempo e depois se apaga tudo. E o interessante é que aqui, na primeira frase, ele fala da necessidade filosófica. Porque a filosofia, ela é transcendente, é além da matéria. O objetivo da filosofia é explicar de onde eu vim para onde eu vou. O que eu estou fazendo aqui, né? Além do simplesmente o ser fisiológico, né? Que come, bebe, dorme, reproduz, trabalha. O que eu estou fazendo aí? E ele fala que isso é uma necessidade. A gente tem que pegar isso e dizer assim, olha, eu preciso de tempos em tempos, mais que uma vez por ano, parar e pensar, o que eu estou fazendo? Quais são os meus objetivos? Eu tenho algum propósito na vida? Para que eu estou aqui, hein? E aí, ir atrás disso, né? Que
é uma necessidade. E olha que ele já está desencarnado, hein? Observação. Obtida espontaneamente, prova esta comunicação que os espíritos que deixaram a Terra ainda se ocupam com o que aqui se passa e que lhes interessa, e seguem a marcha do progresso intelectual e moral. Não seria das infinitas profundezas do espaço que iriam fazê-lo. Para tanto, é preciso que estejam entre nós, em nosso meio, como testemunhas invisíveis daquilo que aqui se passa. Essa comunicação e a seguinte foram dadas na sessão da Sociedade, em 28 de dezembro, em que se havia tratado do ano que findava e do que ia começar. Consequentemente, veio a propósito. Então, agora, ano de 1861, por São Luís, também pela médium Senhora Costello. Diz São Luís: o ano que termina viu progredir sensivelmente as crenças no Espiritismo. É uma grande felicidade para os homens, porque os afasta um pouco das bordas do abismo que ameaça tragar o espírito humano. O ano novo será ainda melhor, porque verá importantes mudanças materiais, uma verdadeira revolução nas ideias. E o Espiritismo não será esquecido, crede-o bem. Ao contrário, a ele se agarrarão como a uma tábua de salvação. Rogarei a Deus para abençoar vossa obra e fazê-la progredir. São Luís. A gente, às vezes, não sabe, né? A gente só tem uma visão do que a gente está vendo, né? Do micro. Para ver do macro, como diz o Evangelho, eu preciso subir numa montanha, que aí eu vou abranger todo o espaço que eu estou vendo bem de perto. E a gente fica pensando, poxa, 1855, e eles estão dizendo, olha, já chegou a hora, tá? Já começou, e agora que tem que começar a transição planetária. Claro que naquela hora, quando ele diz assim, já está chegando, né? A gente pensa que... Só que a gente é muito obtuso e anda muito devagar, né? Como diz a música, a passos de formiga e sem vontade. Então, precisa um pouco de tempo. Mas a providência divina, o que a gente tem que ver que é assim, a providência divina vem antes da nossa necessidade. Ela não vem junto, ela não vem em cima da hora, ela vem antes. Por que começou em 1850, 55? Como a tia disse, foi nessa virada do 19 para o 20 que começaram as grandes descobertas. Freud, daqui mais um pouquinho, já vai começar a falar de consciência, já vai falar que tem outras coisas rodando, que não é só isso. Já estão descobrindo os neurônios, as transmissões. Olha, isso não é coração. O cérebro não era nada, não era tido como importante, mas alguém disse um dia, gente, para que uma coisa tem um osso tão grande protegendo isso, deve servir para alguma coisa isso. Então, as grandes descobertas começam a acontecer. Só que junto com as grandes descobertas, o que também está crescendo junto, que é essa aqui, para afastar das bordas do abismo. Qual é o abismo? O materialismo. Porque quando vem junto as grandes descobertas, que começa a dizer, olha, esse negócio de inferno não existe, então esse negócio nada não existe, mano, aí a gente vai logo pensando e acha que a gente sabe tudo, aí um inteligente diz, então Deus não existe. Não, é verdade, né? Se a gente estudar, tá tudo só aqui, mas não é bem assim. Então, antes que a gente chegasse nisso, e já vendo a ascensão do que ia acontecer, aí o pai diz, está na hora. Está na hora porque não adianta chegar depois que o materialismo já estiver completamente enraizado. Ele tem que ir antes, que os afasta um pouco das bordas do abismo. E quantos não caíram e estão caindo no materialismo? Quantos ainda negam, apesar de ter experiências, uma história aqui, outra ali. Então, a gente precisa, né, de tudo isso, às vezes, e tem gente que ainda diz, não é assim.
Então a gente precisa, cada um, aumentar a sua própria convicção. O espiritismo não é para quem está fora, é para quem está aqui dentro e acha que compreende que isso faz sentido. Para quem acha que não, que isso é bobagem, que tem gente que ainda diz, não, tem céu, inferno e purgatório mesmo, é só isso. Então é assim que ainda está nessa mentalidade. Mas a gente que já está caminhando precisa se estudar mais. E o Kardec sempre fala isso, a tia sempre fala isso, estudar, estudo sério. Quantas vezes tu faz isso, né? E pegando um link com a mensagem anterior, pelo menos aqui em Manaus, né? A gente toma banho todo dia, né? A gente toma banho todo dia, a gente come todo dia. E a alma, o espírito, de quanto em quanto tempo a gente dá um banho nele, a gente dá um alimento para ele? Observação. Numa sessão íntima, outro médium recebeu espontaneamente, sobre o mesmo assunto, a seguinte comunicação. A comunicação do Leon J., irmão do médium. O ano que se vai iniciar traz em seus recônditos as maiores coisas. A reação vai cair violentamente na armadilha que preparou. Por que pensais que a terra se cobre de estradas de ferro e o mar se entreabre à eletricidade, senão para espalhar a boa nova? O verdadeiro, o bom, o belo serão, enfim, por todos compreendidos. Não vos canseis, pois, verdadeiros espíritas, porquanto a vossa tarefa está marcada na obra da regeneração. Felizes do que souberem realizá-la. E sobre esse ponto a gente vê na Revista Espírita de 1860 já Kardec falando que tem solicitação do Brasil pedindo exemplares da Revista Espírita. Então, assim, isso aqui falando dessas novas estradas abertas para espalhar a Boa Nova para o mundo todo. Enquanto os homens pensam só no material, a própria divindade, na providência, a gente vai junto. A gente vai junto porque quantas almas, ao lerem, ao tomarem conhecimento do Espiritismo, não se aliviaram, não se consolaram. Nós mesmos, eu vou dizer de mim, né? Nos meus momentos mais desesperadores, em perdas e em dificuldades, para mim é confortador eu saber, eu não estou sozinha, né? Jesus disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Eu não estou sofrendo nem sendo castigada. São apenas consequências do que eu fiz. E se eu me aprimorar, se eu me empenhar, né, isso melhorará o meu futuro e passará. E é tão bacana quando diz, tô quites com a lei, né? Quando a gente tem uma dívida que vai lá, que parcela de 20 vezes, quando chega na 15, ai, só já falta 5. 4, 3, ai, quitei. Então, a mesma coisa, se a gente tem essa satisfação, quando paga uma coisa que a gente comprou, que deu valor, imagina quando a gente quita com a divindade, com as leis universais. É maravilhoso também. Sobre o mesmo assunto, por outro médium, receberam essa mensagem de Leão X. O Leão X foi o Papa Leão X. Ele nasceu com o nome de João de Lourenço de Médici. Nasceu em 11 de dezembro de 1475 e desencarnou em 1º de dezembro de 1521, aos 53 anos. Ele foi o Papa da Reforma Protestante, iniciada por Lutero. Foi o Papa de 1513 a 1521, que foi até a sua morte. E foi o último Papa que viu a Europa unificada enquanto religião. Depois daí, teve as várias denominações. Diz Leão X. A mudança é absolutamente necessária. O progresso é lei divina. Parece que avançou nos últimos anos mais que nos outros. Em relação a 1860, 1861 será magnífico,
embora pálido, se considerarmos 1862. Porque quereis partir, caros irmãos, e uma vez que o sopro divino põe em marcha a locomotiva, não há descarrilhamento possível. Ou seja, se o sopro divino põe em marcha a locomotiva, é porque foram chegados os tempos. Eu fico imaginando, isso é uma reflexão mínima. Por exemplo, quando Jesus veio, né? Os Espíritos todos dizem, eram chegados os tempos, estavam todos preparados. Eu digo, mas Jesus, era uma ignorância só. Aquele povo estúpido, batia em mulher valia menos que cavalo. Menos que o animal, não era nada. O homem podia devolver a mulher. Matava a mulher apedrejada. Amiga, matava qualquer um, de qualquer jeito. Era um tal de matava o meu, matava o... né? Matava qualquer Era um. qualquer coisa. Qualquer coisa era vingança. Furava o olho de escravo para não fugir. Eu disse, como já estava preparada? Como? Me explica, Jesus. Como isso até hoje? Estava na hora, porque depois disso ia perder o momento. Quantos não foram exemplo para a gente saber? Gente, entraram na arena cantando. Isso é possível, não era gente diferente de nós, não. Era gente igual a nós. Quantos, né? Então, isso é possível. É para mostrar para a gente, olha, pessoal de 21, vocês que são mole, vocês que só querem saber de celular, vocês não querem fazer uma comidinha, tudo é no iFood, é possível. Está na hora, já tem maturidade para isso. Vocês continuam na barbárie, na violência. Por que vocês querem? Porque ninguém quer se esforçar. Como diz a tia, a gente só quer um pudim, uma rede para se balançar. Mas é preciso esforço. Não existe progresso. E eu gosto quando o Emmanuel diz, várias vezes no Consolador, trabalho, persistência, esforço. Mas a gente quer o quê? Vida fácil. É o que a gente quer, vida fácil. E tem vida fácil, Mita? Tem. Mas você precisa fazer por merecer. Quando você vê um espírito que faz grandes tribulações, você diz assim, isso está difícil? Não. Tá bom, é assim mesmo. Então, eu preciso fazer por merecer. Eu vou me fortificando, me fortalecendo, e a coisa vai acontecendo e fica natural. E lembrando, né, Aramita, quando chega nesse nível, a gente já não quer mais rede, pudim, água fresca, né? A gente já tem a consciência da valorização do tempo, né, do trabalho. A gente já quer estar próximo de Jesus, a gente já quer estar fazendo trabalho, a gente já não quer mais repouso. É por isso que esses espíritos que alcançam um grau de evolução dizem, olha, você já pode reencarnar em um planeta mais evoluído. Ele diz, não, deixa eu ficar aqui te ajudando. Deixa eu ficar com os doidinhos da Terra, eu aprendi a gostar deles, né? No caso do Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros que já tinham condições de reencarnar em planetas mais evoluídos, mas em nome do amor permanecem aqui. E isso para eles é uma alegria. Na verdade não é vida fácil, né? É saber, no meio da batalha, já sabe fazer os golpes certos, né? Já, vamos dizer assim, né? Porque o trabalho nos chama e a gente não se bate mais nele. É a alegria de servir. Quando a gente fala em evolução, a gente está dizendo assim, olha, deixa de fazer o mal. Evolução é isso, né? Deixa de fazer o mal, faça o bem. A gente está há milênios, por exemplo, quando a Mita trouxe, né, o período da barbárie que viviam, não mudou muita coisa. Se Jesus voltasse hoje, ele iria encontrar ainda a barbárie, talvez até pior. Por que pior? Porque há 2000 anos atrás nós não tínhamos o desenvolvimento intelectual que nós temos hoje. Então, com o desenvolvimento intelectual, fazer o mal é uma perversidade muito maior. Porque hoje nós temos informações que há 2000 anos atrás não tinham. Né? Hoje nós temos uma estrutura, uma capacidade da ciência que há 2000 anos atrás não tinha. Então a gente pensa e vê que a sociedade não progrediu muito não, né? Ainda está naquela mesma luta, naquela mesma persistência na maldade, no egoísmo e na vaidade, né? Doloroso, mas é. A vida do nosso Senhor Jesus
ele ensinou uma lição. Cuide um dos outros. Amai-vos uns aos outros, cuidem-se uns dos outros. Quem ama, cuida. Cuida um do outro, cuida daquele que está próximo de ti, cuida daquele que aparece. É esse o trabalho, né? E a gente não quer cuidar, não. A gente não quer cuidar. E assim, com essas reflexões de fim de ano, de início de ano, de 1860 e 1861, façamos também nossas reflexões para esse final de 2024. Nos empenhemos em boas leituras, em pensamentos mais profundos que exercitem nossa mente, nosso cérebro. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E finalizamos assim o estudo de hoje. E agradecemos ao nosso Senhor Jesus pela oportunidade de estudo, de trabalho e de encontro. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.